Vamos receber o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é o relator da PEC que pretende autorizar o Congresso Nacional a derrubar decisões do Supremo, uma das PECs que estão sendo colocadas ali para andar na CCJ, pelo menos até agora. Tudo bem, deputado? Está me ouvindo antes da gente começar a entrevista? Está tudo certo? Estou ouvindo perfeitamente. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Obrigada a você. Deputado, o senhor deve ter ouvido nossa Luciana Amaral dizendo que conversou com o deputado Felipe Barros e que ele pretende, antes de mais nada, conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal. E a pergunta é se o senhor vai no mesmo caminho. Pretende consultar a cúpula do Supremo Tribunal Federal para dar início ao seu relatório, ao entendimento sobre essa proposta e quando, se o senhor já tem uma previsão de quando apresentá-lo? Olha, eu tenho consultado advogados e constitucionalistas fora do sistema político brasileiro. Então, estou bem escorado aí com relação ao pronunciamento deles, as opiniões que eles têm. Então, acredito que podemos até sondar no último momento, antes de apresentar o nosso parecer, o presidente do STF. No entanto, não está no radar nesse momento. Talvez, quem sabe, depois dessa ligação e se houver uma cobrança, a gente faça essa conversa. Mas, inicialmente, nós não estamos sondando ninguém do STF nesse momento. Pelo que eu entendi, vocês vão primeiro se debruçar sobre a constitucionalidade da proposta, certo? E depois vão entrar no mérito, deputado? Exatamente. Nesse momento, é somente para definir se discutir essa proposta é admissível dentro do contexto legislativo. Lembrando que temos um crivo ali na CCJ, que é o primeiro crivo, é definir se existe constitucionalidade. Se não existir constitucionalidade, não há por que ir adiante no tema. Sendo um tema constitucional e premente, há uma demanda de diversos parlamentares, uma demanda da opinião pública, para que se faça um debate sobre um devido tema, e esse tema é constitucional, está dentro das balizas definidas pela Constituição, então vamos pedir a admissibilidade. Então essa é a análise que estamos fazendo nesse momento, estaremos apresentando o relatório na semana que vem. A Luísa Martins, nossa analista de judiciário, também tem uma pergunta. Deputado, muito obrigada pela entrevista, primeiramente. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Dar andamento a essas PECs que limitam aí os poderes do Supremo foi uma reação do Congresso Nacional em relação à decisão do STF sobre as emendas parlamentares? Olha, imagino que o gatilho tenha sido, sim, essa mexida na questão das emendas, o que é uma grande infelicidade, porque o STF, especificamente o STF, não o Poder Judiciário como um todo, mas especificamente o STF, tem angariado muito poder ao longo dos últimos 30 anos. E o que estamos vendo hoje é um poder de interferência ilimitado, não só no Legislativo, mas também no Executivo e também no próprio Judiciário. E temos também violações patentes de juízes do próprio regimento judiciário. Ou seja, estão ultrapassando a Constituição, a lei e o próprio regimento do judiciário. Isso não deve ser tolerável em qualquer sociedade que queira construir um Estado de Direito. Então, neste contexto, é fundamental que nós façamos uma reforma do judiciário, pequena, esporádica ou ampla. Qualquer reforma é bem-vinda. Temos que só ver se são constitucionais as propostas na mesa. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que o gatilho, infelizmente, foi quando o STF, especificamente o ministro Dino, interferiu nas questões das emendas, que, pela transparência, todos somos a favor. Temos que ter mais transparência com relação às emendas PIX, aquelas emendas que não são direcionadas especificamente. Então, estamos de acordo, temos que ter transparência aí. No entanto, eu não estou de acordo, e especificamente vários outros deputados e outros que observam a questão política, de estar se fazendo uma reforma do judiciário ou colocando aqui, engatilhando reformas do judiciário por causa da questão das emendas. Porque as emendas já são uma distorção do parlamento. As emendas estão sendo usadas para compra de voto. As emendas distorcem a função do parlamentar. O parlamentar tem que legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Não é para ficar direcionando emendas e fazendo obras públicas locais. E boa parte dos parlamentares estão fazendo só isso. Estão fazendo só a questão de alocação de emendas e não estão fazendo a sua missão precípua, que é legislar e fiscalizar. Então, temos um problema grave aí, porque também foi colocado
nessa balança, se mexerem nas emendas, então nós vamos mexer nas decisões monocráticas e como que o judiciário interfere no legislativo. Então, veja só, tem dois vícios. Um vício é do parlamento, quando a questão das emendas individuais. O outro vício é do STF em poder interferir monocraticamente no legislativo. Teríamos que estar revendo os dois vícios, mas não é isso que está em pauta, não é essa decisão, não é essa discussão. É sempre um afronta o outro e aí há retaliações por causa de questões monetárias ou questões de poder. O que não seria o caso no Estado de Direito que nós queremos construir, em que, havendo um problema do regimento dos poderes, há já uma discussão franca com relação a isso para preservar as instituições. Do jeito que está sendo conduzido, o parlamento perde porque está defendendo um vício e o STF perde porque também está defendendo seus vícios. Então, esperamos aí dias melhores e um debate mais altivo em função do que está em pauta aqui, que é a nossa estabilidade política e jurídica. Deputado, tão logo a presidente da CCJ direcionou o senhor, o Felipe Barros, como nomeou os dois deputados como relatores dessas propostas, ela saiu em defesa de vocês, disse que são tecnicamente capacitados, que as propostas visam trazer mais clareza às competências e promover um maior equilíbrio entre os poderes. Ok, mas é sabido já por todo mundo que o senhor é um crítico ferrenho ao Supremo Tribunal Federal, Isso todo mundo sabe. O senhor mesmo coloca aqui em algumas falas nessa entrevista e o senhor é investigado no inquérito das fake news. Dito isso, deputado, como garantir isenção? Convencer a população de que haverá isenção no seu relatório? Olha, o relatório não foi eu que criei, A proposta foi feita por o deputado Reinhold Stefanes. Segundo, a minha proposta de reforma do judiciário, ela é ampla. Ela trata de todo o poder judiciário. E a origem dela é da nossa proposta constitucional, que foi feita em 2021. E aquela proposta constitucional feita e publicada em 2021, chama-se A Libertadora, aquela proposta constitucional foi feita por um juiz. O juiz é que fez a reforma do judiciário que eu hoje veiculo nas redes sociais e que protocolei para captar assinaturas dos demais parlamentares. Ser investigado ou não por essa investigação que está sendo colocada aí de fake news, por acaso, não foi nenhum motivador pessoal meu, apesar de que pode ser construída essa narrativa muito facilmente. No entanto, não tenho a capacidade, porque não sou juiz, e qualquer leigo deveria ser capaz de entender o que é o poder judiciário. Vamos entender, eu precisei chamar um juiz, tinha 2 assessores parlamentares com mais de 10 anos de casa, professores constitucionalistas, eles não eram capazes de entender o que estava na Constituição brasileira de 1988 para descrever como é que funciona o sistema judiciário brasileiro. Precisamos chamar um juiz para que fizesse a reforma para nós. E é essa reforma que eu encampo. Então, é derivado desta motivação de ver que profundamente há um erro, há um engano fundamental em como o sistema judiciário foi construído, é que eu coloquei minhas propostas, que eu veiculo as minhas críticas. E olha, lembrando, eu estou no inquérito das fake news há mais tempo do que essa proposta, muito mais tempo, anos. E claro que eu não havia uma crítica do judiciário antes, porque eu nem sabia direito como o judiciário funciona. E é extremamente técnico, interno. Então a gente tem que abrir esse sistema. Esse sistema tem que ficar mais ao par e da leitura do leigo. O cidadão precisa entender o que é o sistema judiciário brasileiro. É essa reforma que eu estou protagonizando. E essa proposta do Reinhold Stefanes é uma mera parcela de uma reforma geral que eu represento. Então, não estão casadas essas circunstâncias. O Pedro Venceslau fala direto de São Paulo. Deputado, daqui a 10 dias vai estar pronto aquele desenho de como vai ficar o modelo das emendas, que é um processo que está em construção. Até que ponto essa PEC pode ganhar mais ou menos celeridade, dependendo do acordo que for feito entre os poderes? Até que ponto essa PEC pode ser usada como instrumento de pressão sobre o Executivo e o Judiciário? Eu espero que não seja um instrumento de pressão, mas seja um instrumento de melhora do sistema judiciário. Como todas essas reformas, ela vem apontando deficiências do sistema judiciário.
E temos que eliminar o gatilho criado por vícios e temos que introduzir os gatilhos pelas virtudes. A virtude qual que é? Precisamos de um sistema judiciário próprio, idôneo, isento, independente, que não seja tomado por ideologias ou agenda política, que não haja como uma corte política, e sim como uma corte constitucional. Precisamos de grandes reformas no judiciário. Isso que é patente para a opinião pública. Isso que já está patente para todos que agem dentro do sistema político. Todos que são advogados, juízes, desembargadores, muitos desses governadores e prefeitos entendem que o sistema jurídico brasileiro, com o STF agindo da maneira que ele tem agido, ele é uma espada de Damocles em cima da cabeça de qualquer gestor público, de qualquer gestor da iniciativa privada e de qualquer cidadão, uma vez que ele atropela a Constituição, a lei e os regimentos. Então nós temos que reestabelecer aqui um poder judiciário para que tenhamos confiança no sistema judiciário, que ele não esteja tomado por grupos de interesse e agendas políticas. É isso que é o fundamental. Se está sendo usado como um gatilho ou uma revanche, eu sou contra. Eu sou contra. Não acho que esse é o caminho, porque já temos dados o bastante como sociedade para agirmos independente de qualquer nuance e entrevero de entidades políticas particulares. Então, é isso que está em jogo aqui. A opinião pública quer ver uma reforma do judiciário. Existem várias propostas à mesa, tem a minha que é mais ampla, tem outras propostas menores, como a que eu também estou relatando. Então, temos que avaliar se elas têm admissibilidade constitucional para que a sociedade tenha esse respaldo de representatividade da sua opinião. Cercear essa discussão porque foi atendido uma medida qualquer, ou não vamos falar mais de emendas, então vocês não falam mais de medidas monocráticas do STF, eu acho que é um jogo, uma balança muito desvirtuada. Não é por aí que a gente deve conduzir a nossa coisa pública e não é através dessas motivações que a gente deve seguir adiante com qualquer proposta. Temos que entender que temos uma necessidade premente aqui de estabilizar o nosso sistema político e começa com a reforma do judiciário. Deputado, antes da gente se despedir, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as conversas com o presidente Arthur Lira, né? Foi dele a iniciativa de desengavetar, né, como a gente chama no popular, essas duas propostas. Existe algum comprometimento do presidente Arthur Lira, da cúpula da Câmara, de levar adiante essa votação tão logo haja a aprovação das propostas na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, não tive essa conversa ainda com o presidente Lira. Não sei exatamente como que ele quer, em que momento que ele quer pautar, mas tive uma conversa com a Caroline Detoni. E a Caroline Detoni fez suas escolhas baseado naqueles deputados que tinham já uma vontade e uma necessidade de mandato de estar representando reformas dessa natureza. Então, foi por aí o limite da minha conversa. Em que pé está com relação ao presidente Lira e a Caroline Detoni, não saberia comentar se houve uma conversa lá ou se por acaso ele pretende gavetar ou usar no futuro qualquer. Isso também não está claro. Então eu espero aqui como cidadão que a gente faça o bom julgamento de todas essas propostas, admita ou não a constitucionalidade, independente disso, precisamos de grandes reformas nos nossos sistemas, é isso que a gente espera representar. Obrigada, deputado, pela conversa. Conversamos agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado. Até uma próxima, um bom trabalho.